Fala galera, estamos chegando aqui no nosso bate-papo de sempre aqui nas redes sociais, falando sobre esporte em geral, futebol nacional, futebol internacional e claro, o destaque não pode ser outro desta segunda-feira. Passado toda a frustração, a decepção que o torcedor brasileiro teve de novo com a seleção brasileira, com essa eliminação dura na Copa América contra a equipe do Uruguai, que é bem verdade, é bem mais forte hoje do que a seleção brasileira, tecnicamente e taticamente, né? Mas não deixa de ser uma frustração, perdendo os pênaltis e com um detalhe, com um jogador a mais por volta de durante 25 minutos de jogo que a seleção brasileira teve. E também que essa segunda-feira é marcante porque fazem 10 anos que uma das maiores tragédias da história do futebol brasileiro aconteceu. O fatídico dia em que o Brasil fez apenas um e a Alemanha no Mineirão fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-1 do fatídico dia 8 de julho de 2014. Pois é, né? Muito se esperava que dessa década que se fez agora, desses últimos 10 anos, esperava-se que o Brasil tivesse tomado uma vergonha na cara, pudesse buscar uma renovação, uma mudança de postura, de gestão e de formação de atletas para termos uma seleção brasileira forte, competitiva de verdade, para brigar com as gigantes europeias, com a Argentina e também com o próprio Uruguai, por títulos. Chegar longe em Copas do Mundo, brigar ali por competições, como Copa América e demais torneios, mas muito pouco, para não dizer nada, foi visto nessa seleção brasileira. O último revés sobre esse jogo contra o Uruguai, o que aconteceu? O Dorival Júnior apostou ter um esquema um pouco mais conservador, mantendo ali o Rafinha, porém, dessa vez colocando o Henrique como centroavante, para ter um poder de ataque maior. Colocou o Guilherme Arana também na lateral esquerda, tendo um objetivo de ser mais ofensivo, sem deixar o time vulnerável às investidas uruguaias. No entanto, o que foi se visto, principalmente no primeiro tempo, como o Uruguai tendo mais posse de bola, criando mais oportunidades do que a seleção brasileira, e as chances que o Brasil teve, pecou demais a finalização. Isso acabou custando caro. Mas o que certamente gerou mais revolta aos torcedores não foi apenas o fato do Brasil ter ficado com um jogador a mais nos últimos 25 minutos da etapa final, onde poderia aproveitar dessa vantagem numérica de campo, de buscar trazer um resultado positivo. O que mais gerou indignação ao torcedor brasileiro, e é o que há tempos eu venho falando, vários programas esportivos, várias rodas de conversa, o Brasil não tem criatividade no meio de campo, não tem um meia para poder articular as jogadas, para poder dar uma dinâmica, para poder alimentar o ataque com qualidade. Ou seja, do que adianta a seleção brasileira ter atacantes talentosos como o Henrique, Vini Júnior, Rodrigo, o próprio Estevão, que certamente vai ter a oportunidade, Gabriel Martinelli, também Savinho, que teve algumas partidas boas. Não adianta nada você ter esses homens na frente e você não ter quem possa conduzir a bola com qualidade. Não adianta nada você vir com 3 atacantes e escalar 3, digamos, volantes. E não me venham falar, de novo eu digo, o Lucas Paquetá não é esse meia. Ele faz bem a função de um terceiro homem de meio de campo, que seria o cara que tira a bola, recebe a bola defensiva para alimentar a bola, para mandar o setor ofensivo, para ir para o ataque. Isso não está acontecendo nessa seleção brasileira. Não tem uma aproximação de meio de campo com o ataque. Por isso é que o Brasil sofre muito nessas partidas, até com adversários de menor expressão, como a Costa Rica, como o próprio Paraguai, que foi uma exceção, beleza, conseguiu vencer. Mas também adversários medianos para forte, por exemplo, a própria Colômbia, o Equador nas eliminatórias, a Venezuela também. Quer dizer, é muito pouco. Uma seleção brasileira que pensa em querer propor o jogo, ela não consegue ter essa aproximação, meio de campo, ataque, para poder criar oportunidades, quebrar as linhas de marcação, porque é evidente, todas as equipes que entraram no Brasil vêm com marcação forte, anulam os pontos fortes.
do Brasil, no caso, anula o Vini Júnior, anula o Rodrigo, anula também o Paquetá, e você não tem criação. Isso é o que está faltando, e faltou muita coisa, de você buscar quebrar essa marcação, buscar alternativas, coisas que o Dorival tem a sua responsabilidade. Não tem alternativas de poder quebrar o sistema de jogos defensivos dos adversários. Por essas e por outras, o Brasil mais uma vez decepciona, fica mais um ano sem um título, já está fora das Olimpíadas, né? Então, quer dizer, desses 10 anos do fatídico 7-1, o que o torcedor pensava, o que o torcedor clamava? Mudança. Queremos um time competitivo, um time organizado, um time que volte a formar talentos. Realmente, formou bons jogadores. Temos bons jogadores, temos atletas que, na mão de um trabalho mais consistente, mais firme e conservador, você pode ter um time bem competitivo, bem organizado para médio e longo prazo. Só que o que aconteceu? Com o único trabalho que estava, de uma certa forma, andando, que era com o Tite. É verdade, não conseguiu ir bem nas Copas de 18 e 22. Mas ainda assim, a seleção brasileira, nos amistosos ou nas eliminatórias, não era um time que sofria tanto. Não era um time que era agredido constantemente pelos adversários. Hoje em dia, a realidade é essa. O Brasil, para jogar contra um Equador, contra um Chile, contra uma Bolívia, contra um Peru, por exemplo, já não tem aquela certeza de que vamos conseguir uma vitória tranquila. Hoje em dia, você tem que pensar 2, 3 ou 4 vezes para saber com que time que vai entrar em campo e torcer para que saia pelo menos uma vitória de 1-0 para manter a sensação de que o time está indo bem, coisa que não acontece. Agora o momento é do Dorival Júnior repensar as ideias táticas. Os jogadores têm o seu momento de descanso também, de férias, e voltarem para os seus clubes, mas repensando o que eles vão querer para 2026. Eles vão querer brigar para lutar por uma vaga na Copa do Mundo, ou vão entrar para a história de vez como a primeira geração da história da seleção brasileira fora de uma Copa do Mundo? Porque essa possibilidade, antes a gente achava que era impossível, mas nunca estivemos tão ameaçados como agora de ficar de fora de uma Copa do Mundo. A tabela está aí, comprovando. Argentina primeiro, Uruguai em segundo, Colômbia em terceiro, Equador em quarto. A equipe da Venezuela em quinto lugar e a seleção brasileira em sexto. Logo abaixo tem quem? Bolívia, Peru, Paraguai. Qualquer coisa, qualquer resultado desses adversos, não é de se surpreender que eles possam ultrapassar a seleção brasileira. E é o que o torcedor brasileiro não vai querer de jeito nenhum. Ficar de fora pela primeira vez da história de uma Copa do Mundo. E se conseguir ir para a vaga na Copa de 2026, o que podemos esperar? Podemos esperar, quem sabe, um Brasil com uma nova performance, com uma nova identidade, bem competitivo, bem aguerrido, mostrando talento de sobra, uma redenção? Ou novos fracassos, até mesmo o risco de ser eliminado ainda na fase de grupos? Aí esperar, gente. 10 anos se passaram. Era para muita coisa ter mudado, ter evoluído. Era para o Brasil ter aprendido como a Alemanha fez em 2002, que deu sucesso em 2014. Como a Espanha, que foi apostando num método de jogo desde as categorias de base, chegou ao título mundial, chegou a 2 Eurocopas seguidas. Com a França, hoje em dia, tem diversos talentos, sabe aproveitá-los. Hoje, a França, junto com a Argentina, é a principal candidata a vencer a Copa de 2026. A Colômbia agora, que está com uma geração muito boa, vem apresentando um jogo ofensivo muito interessante e que conta com um meia que não está sendo bem utilizado no São Paulo, o Rames Rodrigues. Esse meia que seria o ideal para a seleção brasileira, para ter criatividade, para ter um jogo dinâmico, para ter um jogo mais ofensivo, um volume maior. Isso é o que está tendo muita falta. A conferir os próximos capítulos. Forte abraço.